Boa tarde a todos, estejamos em paz. Nós vamos hoje fazer uma abordagem espírita sobre uma festa, o Carnaval. Como a nossa doutrina espírita aborda esse tema? Então nós precisamos ancorar a nossa festa para que possamos compreendê-la ao longo da história. O Carnaval, essa festa tem sua origem na antiguidade. Eram festas aos deuses, e onde era permitida uma alteração da ordem social. Dessa maneira, os escravos, os servos, assumiam os lugares dos seus senhores, e a população aproveitava para toda sorte de desordens, numa alegria insolente pela eliminação da repressão e da censura, pela liberdade de atitudes e críticas eróticas. Eram festas populares onde haviam sacrifícios de prisioneiros. Uma vez ao ano, era lícito enlouquecer em homenagem aos falsos deuses, do vinho, das orgias, dos desvarios, dos excessos. E ao longo da história, a festa teve vários nomes. Mas com a chegada do cristianismo, essas festas pagãs, elas ganharam um novo significado. No ano 604, com o Papa Gregório I, e com o fortalecimento do poder, a Igreja Romana não via com bons olhos essas festas, onde as pessoas entregavam-se a todas as extravagâncias possíveis e imagináveis. Alguns exemplos: na Babilônia, realizava-se a comemoração das Sacéias, onde era permitido que um prisioneiro assumisse a identidade do rei por alguns dias. Ao fim da festa, ele era morto. Na Mesopotâmia, no templo do deus Marduk, o rei, o soberano, era levado a esse templo e lá ele era humilhado durante toda a festa. Terminada a festa, ele voltava a ser o soberano. Isso demonstrava para todos que o rei era menor que o seu Deus. No Egito, encontramos, ao tempo de Cleópatra, festas violentas. Na Grécia Antiga, com a chegada da primavera, também tinham festas que não eram muito suaves. No Império Romano, nas festas a Saturno, as Saturnálias, as pessoas se mascaravam e passavam dias a comer, beber, com excessos de toda ordem, culminando em lutas nas arenas. Então encontramos a Igreja Romana agindo numa maneira saneadora para dar mais significado cristão. Ela cria na Idade Média a Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, e a característica era o jejum. A Igreja Romana pretendia dessa forma manter uma data, sempre antes da Quaresma, para as pessoas cometerem seus excessos antes do período da severidade religiosa. Nós lembramos, o Carnaval, essa palavra é originária do latim, carnis levale, retirar a carne, afastar-se da carne. Tentativa da Igreja de controlar os desejos dos fiéis, porque nós lembramos, a Quaresma foi instituída com jejum pleno. Primeiro compromisso, evitar todo o uso de carne vermelha, depois doces, e por aí vai. Então nós encontramos que essa festa, ela vai ser propagada em todo o mundo, mas a visão espiritual
e a definição dos festejos carnavalescos é-nos apresentada pelos amigos espirituais Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura, Entre os Dois Mundos, são 2 livros magníficos. André Luiz, por Chico, nos traz também Em Conduta Espírita. Nós vamos encontrar Ivone Pereira no livro Devassando o Invisível. E nós vamos então recordar que essa festa é trazida ao Brasil entre os séculos 16 e 17 pelos portugueses na época colonial. Era o nome de entrudo, onde os escravos jogavam talco, jogavam farinha, água perfumada e outras coisas nas pessoas, e isso foi depois proibido. Somente em 1840 vai surgir o primeiro baile de carnaval com as marchinhas famosas de carnaval. Então nós vamos nos valer ou nos socorrer do livro Nas Fronteiras da Loucura, onde o nobre amigo espiritual nos apresenta as atividades de socorro a encarnados e desencarnados desenvolvidas por uma grande equipe espiritual sob as ordens do espírito Bezerra de Menezes, nos dias de carnaval do ano de 1982 na cidade do Rio de Janeiro. Foi montado em uma praça um grande hospital, foi plasmado na dimensão espiritual para socorro, porque ele nos mostra o relato nesse referido livro do socorro espiritual a trabalhadores do Evangelho, reencarnados e desencarnados, que estavam prestes a passar por grandes perigos. Então o amigo nos diz que a cidade era um pandemônio. Nós vamos encontrar isso mais precisamente no capítulo 6 do referido livro. E ele vai dizer que a multidão de desencarnados que se misturava à massa humana em excitação dos sentidos físicos dominava a paisagem, que na visão espiritual era sombria, as avenidas, as ruas, as praças, porque era uma psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Se olhássemos com os olhos físicos, veríamos a beleza do local. Mas ele está nos trazendo os olhos de ver, os olhos espirituais. Então ele vai nos informar que a população invisível era acentuadamente maior que a dos reencarnados, e disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas, estimulavam a sensibilidade, as libações alcoólicas de que participavam, ingeriam drogas utilizadas dos comparsas no corpo físico, porque estavam interligados a desmandos e orgias lamentáveis, dando início a processos perversos de obsessão demorada. Misturavam-se então espíritos de aspecto bestial e animalesco, verdugos, técnicos em vampirização do tono sexual, com promiscuidade alarmante, inúmeros desencarnados e reencarnados. Muitos se fantasiavam com expressões grotescas e buscavam inspiração em visitas a regiões inferiores do mundo espiritual, em razão das preferências que acolhiam pelos seus pensamentos e dos prazeres que se permitiam no mundo íntimo. Então, gentilmente, o Dr. Bezerra nos explica: é expressiva a faixa da humanidade terrestre que transita entre os limites do instinto e o início da razão, ainda mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. E por isso é natural que se permitam nesses dias os excessos que reprimem todo o ano,
porque estão sintonizados com as entidades que lhes são afins. É de lamentar, diz esse venerado irmão, que muitos se apresentam nos dias normais como seguidores de Jesus, mas nesses dias preferem Baco, seus assessores de orgia, ao amigo Galileu. Mas sem dúvida nenhuma, continua ele, a festa é o vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinante, que um dia vai desaparecer da terra, quando a alegria pura, a jovialidade real, substituir as paixões inferiores, e o homem houver despertado para a beleza, para a arte, sem agressão nem promiscuidade. Então encontramos também no livro Entre os Dois Mundos, do mesmo amigo espiritual, nos informando que, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando consorciam-se com legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos. Então, no livro Devassando o Invisível, a nobre irmã Ivone Pereira nos instrui sobre as mentes em torpe comércio de interesses subalternos. Produzem uma atmosfera pestilenta, na qual se nutrem vibriões psíquicos, formas pensamentos de mistura com entidades perversas, dependentes, viciosas, num espetáculo lamentável e deprimente. Então as duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia negativa, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica. Então nós vamos encontrar os amigos espirituais nos falando do amparo que é prestado a desencarnados, a encarnados, que estão sob o perigo de influenciações nefastas. Então, os amigos espirituais nos instruem: a verdadeira alegria nunca foge da moderação. E aí nós vamos nos perguntar, mas todos comentam, falam, gostam, aproveitam, vão ao carnaval, dizem que é uma festa muito limpa, muito linda, não é perigosa, mas pelo que nós estamos vendo na ótica espírita, nós estamos tendo consequências. E vamos então ver algumas, as repercussões na sociedade, as repercussões socioeconômicas. O orçamento doméstico abala, aumenta a violência, a criminalidade. Pela bebida acontecem acidentes de trânsitos, levando a mortalidades trágicas. Tudo isso nós presenciamos, relatados pelas mídias. Nós vamos ver então a repercussão biopsicossociais, a gravidez indesejada, muitas vezes por estupros, levando a abortos, a AIDS, que dizem não existe, existe, ela está presente, e essa juventude não presenciou o que é essa doença. Nós encontramos doenças sexualmente transmissíveis. Devido a isso tudo, nós vamos começar a ter psicopatologias. A medicina nos apresenta. E vamos ver então a repercussão espiritual, as obsessões, o endividamento espiritual. Por quê?
porque nós vamos nos lembrar que o Espírito é sempre o autor e o responsável por tudo que diga respeito à sua área ou na sua área de atuação. Então é pelo pensamento que nós vamos buscar, nós vimos nas obras, o baixo teor vibratório, pensamentos menores transitando, mentes invigilantes, dando plugs para obsessões, a partir da auto-obsessão. Nós nos lembramos do amigo espiritual Paulo de Tarso. O que ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Nós temos que usar a luz da razão para estarmos sempre a cavaleiro das situações e não deixarmos que nos penetrem pensamentos menores. Nós temos essa possibilidade ímpar, mas com relação ao endividamento espiritual, então é proibido. E aqui nós acrescentamos muito veementemente: a doutrina espírita nada proíbe, apenas apresenta com clareza e precisão, mostrando os caminhos. A doutrina espírita é a doutrina da transformação moral do homem, visando ao equilíbrio, à temperança, ao respeito próprio, ao respeito alheio, à responsabilidade, ao bom senso, sem o que o progresso estaciona. Então, cabe a cada um de nós as escolhas. A plantação é livre, mas, tem um mas, a colheita é obrigatória, porque nós decidimos plantar, vamos colher. Não se colhem uvas nos espinheiros, já dizia o mestre. Então nós precisamos estar cientes, nós precisamos estar despertos das consequências que cada uma das nossas escolhas nos trará. Se nós estivermos no bem, colheremos o bem. Se nós estivermos negativados, não colheremos nada bom. Porque o nosso pensamento está em desalinho. E aqui então nós finalizamos nos lembrando do sublime Galileu, quando ele disse: vigiai vós os vossos pensamentos e orai pelos que vos caluniam. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e precisamos compreender que não estamos na terra a passeio ou a enfeites. Nós estamos para uma programação vitoriosa, num trabalho digno, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós estivermos nos envolvendo com situações escabrosas, calamitosas, inferiores, com certeza o nosso progresso ficará estacionário. E nós precisamos compreender que a nossa programação reencarnatória antes do nosso berço foi de vitória. Que fique para a nossa reflexão. Estejamos em paz. Até breve.